Imagine por um segundo, você é o chefe de uma pequena tribo costeira na África Ocidental do século XVII. Sua principal tarefa é proteger seu povo de vizinhos maiores e mais agressivos. E então, um dia, um navio com velas brancas aparece no horizonte, diferente de tudo que você já viu. Estranhos de pele pálida lhe oferecem um acordo. Eles não querem sua terra. Eles lhe oferecem uma maravilha tecnológica capaz de garantir a segurança de sua tribo: armas de fogo. Em troca, eles pedem apenas uma coisa: pessoas. 10 cativos saudáveis de uma tribo inimiga por 10 mosquetes. O que você escolheria? Permanecer fiel às suas tradições e, muito provavelmente, perecer nas mãos de inimigos que já fizeram tal acordo, ou aceitar as regras de um novo e brutal jogo para sobreviver? Esta escolha não é um quebra-cabeça hipotético, é a realidade que mergulhou um continente inteiro em fogo por 400 anos. Inicialmente, os europeus não eram conquistadores na África. Eles não tinham nem a força nem a imunidade a doenças locais para avançar para o interior do continente. Eram comerciantes na costa oferecendo tecidos, álcool, joias e, claro, armas. O comércio era feito com os governantes locais que tinham controle total da situação em suas terras, e a princípio as pessoas não eram a principal mercadoria. Ouro, marfim, especiarias, era isso que interessava aos capitães. Mas do outro lado do Atlântico, no Novo Mundo, as plantações de cana-de-açúcar e algodão cresciam a um ritmo incrível, exigindo cada vez mais mão de obra. A demanda gerou a oferta e, muito em breve, a carga viva tornou-se a moeda mais lucrativa. Mas como nações inteiras concordaram com isso? Seria tudo apenas pela ganância de alguns chefes? Para entender esta tragédia, é preciso admitir um fato desconfortável. A escravidão existia na África muito antes da chegada dos europeus. Era um fenômeno social complexo. Prisioneiros de guerra, devedores ou criminosos podiam se tornar escravos. No entanto, não era o estigma vitalício e hereditário baseado em raça que era nas Américas. Um escravo podia ter família, propriedade e até esperança de liberdade. O sistema era cruel, mas fazia parte do modo de vida local. Os europeus não criaram a escravidão na África, fizeram algo muito mais terrível. Eles invadiram esse sistema e o transformaram em uma linha de montagem implacável. Eles conectaram um mecanismo local ao motor da economia global, e o catalisador para essa explosão foi uma única tecnologia. Essa tecnologia era o mosquete. Imagine um efeito dominó se estendendo por todo o continente. A tribo A compra armas para se defender da tribo B. Agora, a tribo B, para sobreviver, também é forçada a encontrar uma maneira de comprar armas. Os comerciantes europeus estão dispostos a lhes dar armas em troca de escravos. Para obter escravos, a tribo B ataca a tribo C. Agora, a tribo C enfrenta a mesma escolha: armar-se ou ser destruída. Foi assim que o monstruoso ciclo arma-escravo começou. Ou você era o caçador, ou era a presa. Recusar-se a participar desta corrida armamentista significava morte certa. Foi uma armadilha que se fechou por centenas de anos. Mas será que todos eram meras vítimas das circunstâncias? Ou houve aqueles que aprenderam a colher lucros incríveis desse caos e construir impérios inteiros sobre sangue? E esses jogadores surgiram muito rapidamente. Reinos como o Daomé ou o Império Ashanti fizeram do tráfico de escravos a base de sua economia e poder estatal. Não eram mais pequenas tribos tentando sobreviver. Eram estados centralizados e militarizados com exércitos profissionais cujo único propósito era capturar prisioneiros. O exército do Daomé, incluindo as famosas guerreiras que os europeus apelidaram de Amazonas, aterrorizava seus vizinhos. Sua prosperidade dependia diretamente do número de pessoas que podiam capturar e vender. Imagine-se no lugar de um morador de uma pequena e pacífica aldeia. Cada ruído na noite poderia significar a chegada de caçadores de gente. Sua vida, a vida de sua família, tudo isso poderia se transformar em mercadoria em um instante. Mas o que acontecia com aqueles que não tinham sorte? O que os esperava após a captura? A jornada deles era uma estrada para o inferno. Primeiro, uma marcha exaustiva a pé até a costa, às vezes por centenas de quilômetros acorrentados em pares. Aqueles que desmaiavam de exaustão ou doença eram simplesmente deixados para morrer. Os sobreviventes eram amontoados nos porões dos fortes de escravos, fortalezas de pedra na costa. Imagine o cheiro deste lugar, uma mistura de medo, suor, doença e morte.
Ali eles esperavam por semanas, às vezes meses, por um navio, vendo o oceano pela primeira e última vez em suas vidas livres. O clímax desse horror era a porta do não retorno, uma abertura estreita no muro do forte pela qual as pessoas eram levadas diretamente para os barcos que as levavam ao navio. Depois de passar por ela, uma pessoa se despedia de sua terra natal para sempre. Mas se este sistema era tão massivo e cruel, por que durou tanto tempo e o que no final conseguiu detê-lo? O mundo simplesmente despertou moralmente um dia? O fim do tráfico transatlântico de escravos foi causado não apenas pelo humanismo, mas também por um cálculo econômico frio. No século XIX, a Revolução Industrial eclodiu na Europa e na América. O Novo Mundo não precisava de escravos nas plantações, mas de matérias-primas para as fábricas: óleo de palma, borracha, algodão. E o trabalho assalariado nas fábricas revelou-se economicamente mais lucrativo do que o trabalho escravo. A máquina começou a vencer o músculo. Os traficantes de escravos de ontem começaram a pregar o livre comércio e a luta contra a escravidão, porque se tornou mais lucrativo para eles que os africanos permanecessem em suas terras e produzissem os recursos necessários para as fábricas. A economia que gerou esse horror foi a mesma que o matou. Então, os africanos vendiam seus vizinhos por armas? A resposta é sim e não. Não foi uma simples transação onde alguns africanos vendiam outros por pura maldade. Foi uma espiral trágica desencadeada pela demanda externa e por uma nova tecnologia. As formas existentes de escravidão na África foram grotescamente transformadas, tornando-se uma corrida pela sobrevivência onde a recusa em participar significava a aniquilação. Alguns se tornaram vítimas deste sistema, enquanto outros se tornaram seus brutais beneficiários, construindo impérios sobre vidas humanas. Foi uma armadilha onde a escolha inicial, feita em nome da sobrevivência, acabou por levar a uma catástrofe de escala continental. E você, o que acha? Houve algum momento neste sistema em que se podia dizer não ou a armadilha se fechou imediatamente? Escreva sua opinião nos comentários. E se você achou esta investigação importante, por favor, deixe um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias. Compartilhe este vídeo, pois temas tão complexos precisam ser discutidos. E da próxima vez, falaremos sobre como um livro impresso na Europa conseguiu mudar o mundo mais do que todas as armas juntas.